Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e voltei para falar do retorno da franquia Invocação do Mal para os cinemas nesta semana com A Freira 2. E vamos lembrar que a Freira 1 lá deixou as expectativas lá embaixo, mas tu quer saber se valeu a pena ter ido ver A Freira 2? Fica aqui que eu vou te contar agora. A Freira 2 acontece 4 anos após os eventos lá do primeiro filme, então nós estamos em 1956 e a gente começa a ver esse filme a partir de 2 pontos de narrativa diferente. A gente começa acompanhando a irmã Irene, que tá lá num convento bem afastado, onde ninguém conhece a história dela, ou melhor, conhecem a história dela, mas não sabem quem é ela, e a partir do Maurice, que está trabalhando numa escola como um faz-tudo e cheio de crianças. É um internato de meninas e ele tá lá trabalhando como um faz-tudo até que algumas mortes começam a acontecer. E a igreja chama a única pessoa que pode ajudar a ir atrás desse supostamente retorno do demônio Valak, matando padres, feiras por todos os lugares. E, cara, essa foi uma coisa que eu gostei na história, como eles começam com 2 linhas narrativas diferentes para que elas se encontrem para um terceiro ato onde tudo começa a se resolver. A gente vai vendo alguns ataques desse demônio, a presença desse demônio lá no internato com as crianças e com Maurice, assim como a gente vai vendo essa jornada da irmã Irene desvendando ou tentando investigar quem é que está cometendo esses assassinatos que a igreja pediu para ela investigar, até que essas 2 histórias se cruzam e eles se encontram novamente para mais uma batalha contra o Valak. A parte do Maurice é a melhor parte do filme, afinal temos crianças e crianças em filme de terror são sempre muito bons. A garota que fez a Sophie é muito boa, então funciona muito bem com esse clima de terror, que por mais que a gente não esteja num convento, de novo, que a gente não tenha a presença de outras freiras, a gente está nesse internato que é num antigo monastério, então ainda tem todo esse clima religioso, eles têm a parte de uma capela que é tipo meio local proibido, tudo acaba funcionando para esse clima de terror ali. Tem dentre as colegas dela, tem aquelas guriazinhas que são más e acabam botando ela em algumas situações que acabam fazendo com que a gente vá vendo a presença do demônio ali, da freira ali, ou do Valak, como vocês preferirem chamar. Tem alguns sustos bem honestos no filme. A parte de efeitos visuais está bem legal, tanto na freira, quanto em algumas coisas que acontecem mais pro final. Mas esse núcleo acaba funcionando muito bem nesse começo, no primeiro e no segundo ato, pelo menos do filme, funcionam muito bem. Já na parte da irmã Irene tem um bom começo, onde o roteiro vem dar uma espetadinha na igreja, mostrando como o Padre Burke saiu como herói da batalha como Valak, acaba virando bispo, enquanto a irmã Irene, todo mundo imagina que está desaparecida e que tem enlouquecido, ninguém sabe o que aconteceu com ela, sendo que ela está lá bem escondidinha no cantinho dela, mas então mostrando como a Igreja Católica trata seus padres como os heróis, enquanto as irmãs, as freiras, são um pouco tratadas mais de lado, mas sem grande destaque dentro da igreja. E no momento que a gente está no filme onde o demônio usa a representação de uma freira para se manifestar, acho que funciona muito bem. Já na parte em que ela vai em direção ao mistério, a gente tem muito pouco de mistério, apesar que nessa parte tem talvez a melhor cena do filme. A gente vê um relance no trailer, uma cena que ela tá como se ela estivesse na frente de uma banca de revistas. E essa cena é muito legal, como a presença demoníaca vai se formando ali, a construção da cena é bem angustiante, toda a forma para ela chegar ali, como ela se desenrola, por mais que o susto seja um pouco antecipado, mas é muito boa essa cena mesmo. Já a aventura que ela passa, não sei se dá pra chamar de aventura, mas essa investigação dela até ela chegar no nome do Maurice, descobrir onde ele tá, pra ir em direção a ele, e sabendo agora que o Valak tá possuindo ele, já que a gente já viu isso no final da Freira 1 e a gente já sabia, é pouco inventiva. O filme resolve não explorar muito esse lado investigativo dela ir seguindo
dela ir seguindo pistas para chegar até ele. Ela vai, tá investigando uma coisa, não sabe o que, Maurice surge do nada, ou French surge do nada, e ela já sabe do nada que ela tem que ir pra Hungria. Quando chega no terceiro ato, que os dois caminhos se cruzam e realmente tem a batalha contra o Valak, o filme começa a trazer várias coisas que eu já não gostava no primeiro. Como essa forma demoníaca, mais para um lado monstruoso, começa a aparecer, sabe? Aquela freira cheia de dente, abrindo a boca e atacando as pessoas. Eu gosto muito mais do terror religioso, porque afinal de contas a igreja já é um negócio apavorante, já é um negócio assustador. Ela tem muitos elementos, e quando tu bota isso num lugar escuro, com luzes piscando, tudo isso já traz elementos suficientes de medo, de terror. Não precisava transformar a freira num monstro. Eles fazem de novo isso no terceiro ato, e não funciona muito bem pra mim. A gente tem a presença de alguns outros demônios, digamos assim, é quase uns minions do Valak. E justifica um pouco, desde o primeiro filme, como ele consegue atacar vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Então ele tá possuindo frente, mas daqui a pouco tem um outro demônio perseguindo as crianças. Então são outros demônios que acabam vindo juntos. Um deles é muito legal. Fiquem de olho no bode, porque o efeito é bem bacana. Apesar que aqui a gente tem um problema, eles usam um pouco mal as crianças. Mas assim, ok, os demônios estão aí pra quem quiser acreditar, mas uma pessoa que joga na parede, não quebra um osso, a criança são frágeis. Crianças são frágeis. As crianças, quando são jogadas na parede, elas têm que pelo menos sair mancando. A pessoa é jogada no teto, joga pro chão, joga pra parede e sai correndo. E tipo, é um demônio que parece que tá correndo muito rápido, e uma criança desse tamanho vai e ainda segura uma porta. Parei a porta, não vai passar ninguém, you shall not pass. Não dá. Voltando à nossa dupla de protagonistas, Irene e Maurice, eles mais uma vez têm que lutar contra o Valak, apesar que agora o Valak tá no Maurice, né? E essa parte, ela visualmente eu acho legal, mas algumas soluções para batalha mesmo, para hora que confronto irmã Irene contra o Valak, algumas soluções ali do filme eu particularmente não gostei tanto. Apesar que o roteiro acaba justificando. Lembra que lá no primeiro Freira tinha o sangue de Jesus Cristo dentro de um potinho e ela usa aquilo? Pois então, agora tem uma nova relíquia. O filme usa muito disso, sem querer dar spoilers, e eu não curti muito não essa solução para o filme. O que salva toda a sequência final para mim realmente é a Taissa Farmiga. Essa guria é muito boa, a família inteira, né? Vamos combinar. Mas ela é ótima pro terror, ela tem uma pegada muito boa. A cara dela funciona muito bem para esse ritmo, pro terror em si. Ela consegue ser ameaçadora quando ela quer, ela consegue parecer assustada quando ela quer. Sabe aquele medo, mas não é o medo de fuga. Tu tá com medo porque tu tá apavorado com aquilo, mas tu vai enfrentar aquilo. Tu tira forças de algum lugar. E a Taissa consegue fazer muito bem isso, interpretando a irmã Irene. E aí, junto com a irmã dela, ela tá na franquia certa. O Jonas Bloqueio, eu gosto mais dele no segundo filme que no primeiro. No primeiro eu acho ele muito piadista, muito engraçadinho, aquelas trovadinhas que ele tenta dar na freira. Aquilo tudo eu acho muito ruim no primeiro. Aqui ele veio um pouco mais sério, por mais que ele tenha alguns momentos mais de queridão com as crianças, principalmente. Eu acho que ele tá bem mais sério no filme, o que pra mim tem muito mais a ver com o ambiente do filme, o lugar onde ele está, a própria possessão da freira, a imagem da freira funciona muito bem com esse personagem dele um pouco mais sério, por mais que aqui ele esteja num papel bem contrário do que no primeiro filme, né? Já que ele está do lado dos vilões, já que ele está possuído. Storm Reid faz uma outra freira em que, digamos que ela não tá ali por vontade própria no convento, e ela acaba indo atrás da irmã Irene nessa jornada contra o Valak, porque ela quer motivos para acreditar, já que ela não tem, ela nunca viu milagre, ela não acredita nos milagres que a Bíblia conta, então ela precisa disso, precisa ver para crer, digamos assim, né? Para que a fé dela se construa.
Então o roteiro até faz uma certa construção para essa fé dela, mas é em algumas frasezinhas prontas só pra gente acreditar que a fé dela se cria de algum lugar. Mas ela é muito boa nas cenas que ela faz, apesar que eu acho que a personagem é um pouco subaproveitada no filme. Lembrando que lá quando o Ed fala, quando ele descreve o Maurice naquele vídeo que a gente vê do exorcismo, ele fala que ele é um fazendeiro. A gente tem a história lá do primeiro freira, da criação de tomates e tal. Ele é um fazendeiro que tentou atirar no braço da mulher em algum momento. A gente não tem muitos detalhes nem sobre o exorcismo, nem sobre que fim levou. Então fica esse vem aí que a gente pode acabar vendo mais do Maurice aí pra frente, para pelo menos fechar a história dele e talvez a gente veja no futuro o exorcismo dele, né? Como que o Ed e a Lorraine chegaram até ele para fazer esse exorcismo? Já que é um baita spoiler, na verdade, né? E não eu dando para vocês. A própria franquia deu esse spoiler pra gente, já que eles estão mostrando esse exorcismo desde lá da primeira Invocação do Mal. Então o nosso pobre French, o nosso pobre Maurice, ainda não vai se livrar tão facilmente do Valak. Então eu acredito sim que a gente ainda vai ver mais um pedacinho, pelo menos, dessa história no futuro. A verdade é que Freira 2 chegou com aquele ar de alívio. Eu achei que eu ia lá para assistir outro filme que ia ser bem ruim como o primeiro, mas não, ele é melhor que o primeiro Freira, pelo menos para mim foi melhor. Acho que ele é um sólido bom, sabe? É um filme bom, não é nada espetacular, mas também não chega a ser ruim. Funcionou muito bem para mim. Eu acho que o clima do cinema vale para esse filme. Se tu gosta da franquia, se tu gosta de filme de terror, vale a ida no cinema sim. Depois que assistirem, voltem aqui para comentar com a gente o que acharam e a gente se vê numa próxima. Tchau.